Então, eu já peço a você que abra a tua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Nós leremos do versículo 35 e principalmente 35 e 36, embora possamos ler um pouquinho mais, mas nossa palavra estará baseada nesse texto essencialmente. Oremos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, nós pedimos pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor, de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, possa falar aos nossos entendimentos e nossos corações. Capacita-me, ó Deus, porque me coloco em total dependência do Senhor, para que não fale de mim mesmo, ou não fale as minhas próprias palavras, mas fale as tuas palavras, para que juntamente com o nosso pregar, possa o Senhor falar, e falar a cada pessoa, que o Espírito de revelação, que é o Espírito Santo, possa nos revelar e nos revelar toda a verdade, para que, conhecendo a verdade, sejamos libertos pela verdade que estamos a conhecer. E para que possamos viver a vontade de Deus, que nos diz que esta é a tua vontade, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E se é um pleno conhecimento da verdade, e a verdade nos liberta, que esta verdade nos liberte plenamente. Então, Senhor, abençoa-nos, que a tua palavra, que não volta vazia, antes cumpre o propósito para o qual ela foi proferida, dita pelos teus lábios, se cumpra em nós. Espírito Santo, ilumina, esclarece, ensina a todos nós, mas acima de tudo, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, mais uma vez, de te convidar a abrir a sua Bíblia. Se você tem em mão aí a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4. Vamos ler principalmente o versículo 35 e o versículo 36. Veja o que está escrito. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Porém, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Nós poderíamos ter lido tanto o que antecede
quanto o que vem depois desse texto. Porque esse texto está dentro do contexto daquele encontro casual, digamos assim, de Jesus no poço de Jacó com aquela mulher conhecida como a mulher samaritana. E logo depois, a consequência na cidade samaritana deste encontro. Há uma coisa maravilhosa desses encontros que nos parecem encontros casuais, como o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ou o encontro de Jesus junto com Levi, também chamado Mateus, junto ao posto de coleta dos impostos. Parece-nos encontros assim casuais, nada planejado, algo que acontece, mas Jesus tornava esses encontros casuais em encontros de transformação total na vida das pessoas. Parece-nos mais encontros propositais. Naqueles encontros casuais, propósitos eram realizados, vidas eram transformadas, pessoas eram salvas, curadas, coisas extraordinárias, milagres tremendos aconteciam de situações aparentemente casuais, mas no enfoque divino propositais, no entender humano casuais. O que é casualidade? O que podemos imaginar como casualidade na nossa vida é uma providência, há um propósito divino. Às vezes nós imaginamos grandes milagres ou milagres apenas de coisas grandiosas, o mar vermelho se abrir e coisas como estas. Mas há outros milagres que são a ação de Deus, nos levando a estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e notamos que Deus que nos conduziu, e não estamos ali por um acaso, mas há uma vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, como o caso de Mordecai, que chorava porque Esther havia sido levada e se encontrava praticamente com a aparência, digamos, de mendicância à porta do palácio, quando houve aquele plano para matar o rei e faz chegar a Esther. E isto já era providência de Deus, que no futuro traria bênção para o próprio Mordecai, para não dizer a todo o povo de Deus. Deus sempre está agindo, Deus sempre está intervindo, Deus sempre está se manifestando. Nós, quando falamos de tempos como o tempo corrido, o tempo vivido, o tempo linear que se passa, o tempo cronos. Mas também falamos de tempos como o tempo, digamos, o tempo oportuno, o tempo da oportunidade, o tempo kairós. E o kairós, tuteos, o kairós de Deus, é o kairós, é o tempo oportuno de Deus para as nossas vidas. O tempo em que Deus nos visita, o tempo da sua visitação, que não devemos
deixar de aproveitar o tempo da nossa visitação. Mas há um momento, um tempo específico, um tempo que é o agora, que é o já, que é o tempo não apenas passageiro ou momentâneo, mas um tempo que tem tudo para ser um tempo relevante, dependendo da atitude que tomamos nesse tempo, e especialmente uma atitude de fé. E, portanto, esse texto de Jesus nos fala duas vezes a palavra ede. Essa palavra grega ede é a palavra já. Vós dizeis que ainda faltam 4 meses. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam, já. E por isso a Bíblia acrescenta o que Jesus disse: o ceifeiro recebe desde já. É o tempo de agora, é o tempo de hoje, é um tempo tão maravilhoso, esse tempo já, que é aquele tempo que o Salmo nos diz: hoje é o dia que Deus nos deu, regozijemo-nos, é já, é este momento maravilhoso. Eu gostaria de trazer uma palavra para a sua vida, que eu peço que seja uma palavra de Deus para todos nós, uma palavra profética, que seja o já de Deus em nossa vida, o já do Senhor em nossa vida. Leva o quê? A ocupação da colheita, que nos leva à alegria tanto do semeador quanto do ceifeiro. Sabe, a palavra do Senhor, quando está nos falando desta situação, ela nos chama, dentro desse texto, algumas coisas à atenção. Se era um campo de trigo, por que Jesus não disse: já estão amarelos o campo de trigo? Pois o campo de trigo não é, embora o trigo moído seja branco, o campo de trigo não é especialmente branco. Ele tem uma cor mais amarelada. Poderia se referir ao campo de trigo, mas dizem alguns estudiosos a respeito desse texto que os próprios samaritanos, quando faziam a colheita, tinham o costume de usar turbantes brancos, de modo que o campo, estando branco, seria um campo, na visão daquela gente contextualizada, um campo cheio de samaritanos. Então Jesus está falando: vocês estão na expectativa para meses. Agora eu direi assim: vocês estão na expectativa para meses, mas eu estou dizendo que o que vocês esperavam para o futuro, eu já estou fazendo. Que coisa maravilhosa! Agora, no presente, é o já de Deus, o ede de Deus, o já do Senhor Jesus para a minha vida. Eu preciso deste já. Talvez você me diga: eu preciso de uma solução para o meu problema já. Eu preciso de cura para a minha enfermidade já. Eu preciso
que o Senhor me visite, me encha com seu Santo Espírito, já. Nós às vezes estamos fazendo as coisas, estamos tendo uma visão que será ainda depois, ainda há 4 meses. Por isso muitos estudiosos pensam que isso possivelmente estava perto do mês de dezembro, quando Jesus falou tal coisa. Por quê? Porque era na primavera que havia a colheita. Eram 4 meses antes da colheita. Nós poderíamos imaginar 4 meses antes de Pentecostes. Mas Jesus está trazendo o Pentecostes, aleluia, para já. Onde há o Pentecostes, há a ceifa, há a colheita. Então o Senhor Jesus diz: vocês estão esperando ainda 4 meses, mas eu digo já. Então, meu amado irmão, nós estamos esperando avivamento, mas o Senhor Jesus nos diz: avivamento já. É isto que eu preciso, é isto que você precisa, o já de Deus na nossa vida. Aquele momento em que o semeador e o ceifeiro se alegrarão juntos. Possivelmente, isso eu posso dizer que faz referência àquele texto bíblico, ou textos bíblicos, que nos falam que o que colhe e o que semeia estarão juntos. Mas se você vem ao livro de Amós, no capítulo de número 9, e no versículo de número 13, você encontrará: dias virão em que a ceifa continuará até o tempo de arar, que vem antes do que? Do tempo de semear. E o pisar das uvas até o de semear. É uma imagem vívida do que o profeta nos revela, da visão profética, de que? De uma bênção extraordinária, de uma colheita miraculosamente fértil e mais incessante. E a isto eu chamo de uma colheita sobrenatural. É o que eu desejo hoje ministrar sobre nossas vidas, a palavra profética de vivermos uma colheita sobrenatural em todos os setores do nosso viver, seja ministerialmente, especialmente no ganhar de almas, seja na nossa vida pessoal, familiar, econômica, saúde, seja aonde for, o já de Deus não apenas acontecendo, mas acontecendo de uma maneira miraculosamente fértil e incessante. Fala-se sobre arar, fala-se sobre semear, fala-se sobre colher, fala-se sobre produzir em cima do fruto colhido, pisar a uva, produzir vinho, fala-se de todas essas coisas. É como se Jesus, nesse texto de João, estivesse falando a cada um de nós e aos seus discípulos, como se falasse: abram seus olhos, os campos já estão maduros,
já estão prontos para a colheita. Vocês não precisam esperar mais. Aleluia! Vocês não precisam esperar mais. Haverá uma produção incessante. Haverá uma colheita sobrenatural. Não apenas uma colheita abundante, não apenas uma colheita nem superabundante, haverá uma colheita sobrenatural. Ele nos envia a colher o que nós semeamos, mas Ele nos envia a colher, como o texto diz, até o que nós não semeamos. Ele diz: outros semearam e vocês colherão. Normalmente nós dizemos: você colhe aquilo que você planta. Mas aqui Jesus disse: você colherá até o que você não plantou. Outros semearam e você plantará. Sempre que Deus está nos abençoando, nós devemos ser gratos por aqueles que vieram antes de nós e semearam a terra. E fizeram com que houvesse na terra mais fruto do que a minha capacidade de semear, porque eles semearam antes de mim. A Bíblia então diz: erguei os vossos olhos. Eu disse: abram-se os seus olhos, percebam. Mas a Bíblia diz, acima de tudo, erguei os olhos. Olha, se Jesus está falando, erguei os olhos. Será que esses campos estavam assim em colinas? Será que esses campos estavam sobre montanhas? Mas se os campos estivessem em vales ou em planícies, se erguer os olhos não veria o campo. Mas erguei os vossos olhos, levantai os vossos olhos. A Bíblia diz: levantai as vossas cabeças, levantai os vossos olhos. Erguei os vossos olhos. Por que Jesus disse isto? Porque o que determina o momento da nossa colheita não é a realidade terrena, mas é a vontade divina, celestial. Não. O que determina o momento da colheita não é o baixo, o terreno, o natural, mas é o alto, o divino, o sobrenatural. Quando Israel entrava naquela terra que lhe foi prometida, para conquistá-la, Moisés os advertiu: vede que esta terra que o Senhor vos dá não é como o Egito. Essa não era uma terra como do Egito, que dependia do quê? Do Nilo, que dependia do baixo. Até nós chamamos o Baixo Nilo, o lugar fértil do Nilo, que com humus fertilizante fez com que o Nilo prosperasse extraordinariamente e enriquecesse. Mas a terra que Deus dava a Israel não tinha um Nilo, tinha um Jordão. E o Jordão, por melhor que fosse o Jordão, não era um Nilo. O Jordão não tinha a capacidade de poder irrigar aquela terra daquela maneira. Mas Israel dependia do que? Do alto. Israel dependia das chuvas. Das chuvas. Olhai para o alto. Isso me faz lembrar a palavra do apóstolo Paulo, dizendo: pensai nas coisas lá de cima. Tenhais olhos para o alto. Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que o agricultor espera desejosamente, ansiosamente,
alegremente, ele espera pelas primeiras e pelas últimas chuvas. Dizem alguns estudiosos que, em média, Israel era visitada a sua terra por 7 chuvas, fora as chuvas serôdias e chuvas temporãs. Mas havia as últimas chuvas, que têm a ver com o avivamento e têm a ver com a ideia escatológica, até mesmo da volta de Jesus Cristo, as últimas chuvas. Espera as primeiras e as últimas. As primeiras chuvas determinavam o quê? O plantio, a semeadura. Arava-se a terra esperando as primeiras chuvas. Preparava-se a terra esperando as primeiras chuvas. Abre sulcos na terra, e eu os umedecerei, os encherei de água. Com quê? Com as primeiras chuvas. Mas, tendo semeado, o semeador vigia. E lá vem a relva, e cresce, e surge a espiga, e o fruto maduro. Quando ele colhe? Na última chuva. Porque as últimas chuvas fazem com que o fruto alcance o seu máximo potencial. Então ele não colhe o fruto antes de estar maduro, antes dele chegar ao seu máximo potencial. Ele chega ao seu máximo potencial com as últimas chuvas. E nós devemos, então, estar clamando ao Senhor para que o Senhor realmente traga o já de Deus. Chegou a hora. Olhem para as nuvens. Jesus disse: vocês olham os sinais nos céus. Vocês dizem: choverá. Aprendam a ver os sinais dos céus. Olhem para cima. Paulo mesmo disse que ele teve o quê? Uma visão celestial, a qual ele foi fiel, que ele cumpriu, que ele atendeu. Que Deus nos mostre quando Elias manda o jovem ir olhar até que o jovem volte. Elias ora e o jovem diz: veja uma pequena nuvem. Elias diz: chegou a hora, é o já de Deus. Uma visão, mesmo que pequena, atrás dela vem um grande operar de Deus. Há um sinal nos céus, o já de Deus em nossas vidas. O agricultor se alegrará como se alegrou nas primeiras chuvas, se alegrará agora nas últimas chuvas, que determinam o que? A colheita. Como eu disse, a terra que Deus nos dá não é como o Egito. Nós não dependemos das circunstâncias de baixo, mas sim da providência do alto. Nós somos terra alimentada não pelas águas de baixo, mas pelas águas de cima. Por essas que são as fontes mais superiores que existem, as nuvens. Nós temos que entender essa alegria que o semeador e o que colhe se alegram. Como o semear e o colher podem ocorrer conjuntamente? Uma das maneiras é que se semeou tanto e tão incessantemente que se colhe tanto e tão incessantemente. Semeie pouco, a Bíblia diz, e você colherá pouco. Semeie muito e você colherá muito.
Semeie incessantemente, digo eu, e você colherá incessantemente. Chegou o momento de colhermos incessantemente, sem cessar. A Bíblia nos fala sobre a terra boa, sobre o bom coração, sobre colhermos na terra boa, que prospera a semente. E Jesus disse que colhe a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. A 30 por 1, ter um resultado 30 vezes do semeado é um resultado abundante. Mas ter um resultado 60 vezes do semeado é um resultado superabundante. Porém, ter um resultado 100 vezes o semeado, isso é um resultado sobrenatural, miraculoso. Como eu digo isso? A Bíblia fala que Ismael, filho de Abraão, em tempos de seca, consultando ao Senhor, Deus lhe disse: não saia, mas semeie a terra. E diz, e Ismael semeou a terra, e Deus o abençoou, e este colheu, veja o que está escrito, a 100 por 1. Deus o abençoou, Deus o prosperou, e o fez homem, diz a palavra, riquíssimo. Nós estamos num momento de adversidade, nós estamos num momento mundial de dificuldade, nós estamos num período de seca, nós estamos num período adverso, contrário à possibilidade de semear, mas com o sobrenatural de Deus, com a bênção de Deus, com a mesma bênção que Deus abençoou a Jacó, porque Jacó, com o seu sogro Labão, disse: agora, permita-me que do rebanho, aquelas que nascerem malhadas, sejam minhas ovelhas. E depois, Labão, vendo que as que nasciam eram malhadas, trocou o trato. E a Bíblia diz que isso aconteceu 10 vezes. Mas diz o que? Jacó disse: 10 vezes trocou Labão o que havia tratado comigo, mas o Senhor me abençoou. Aleluia. Sejam injustos ou sejam condições injustas, quando Deus te abençoa, você prospera e prevalece em cima das circunstâncias adversas, sejam elas as mais contrárias possíveis e imagináveis contra você. Nós podemos cuidar da terra, ainda que seja boa, para que ela, sendo terra boa e estando nós arando a terra, adubando a terra, limpando a terra, venha a terra se tornar o quê? Uma terra ainda melhor. E quando nós estamos falando isso, nós estamos falando especialmente do que Jesus disse é o solo, o coração dos homens. Então nós podemos tomar corações bons, digo eu, e podemos transformá-los em corações ainda melhores. E com a bênção de Deus, podemos vivenciar uma colheita sobrenatural. Israel teve que mudar a sua postura caminhando no deserto.
Eles caminhavam segundo a coluna de nuvem, segundo a coluna de fogo. Então eles tiveram que caminhar olhando para cima. Durante anos eles foram escravos. Eles tinham o peso da escravidão sobre as suas costas. Eles caminhavam envergados, mas agora eles erguiam a sua cabeça. Eles tiveram que mudar uma postura, mudar a sua visão. Mude a sua visão. Mude a sua visão. Pare de olhar para os seus pés. Ou como alguns dizem, pare de olhar para o seu umbigo, apenas para as suas coisas. Deus tem algo muito maior, Deus tem algo muito melhor, Deus tem algo muito mais maravilhoso. É a bênção de Isaac. E Isaac semeou a terra, e o Senhor o abençoou, e colheu a 100 por 1. Essa é uma colheita o quê? Que ocorre porque Deus abençoa. Essa é uma colheita sobrenatural. E ele veio a se tornar homem riquíssimo. A Bíblia diz que o prosperar é um dom de Deus, mas a Bíblia também diz que o enriquecer é um dom de Deus. E nós precisamos enriquecer, e eu não falo isso apenas monetariamente, eu falo isso na plenitude de vida. Nos alegrarmos com tesouros eternos, tesouros de glória. Uns, melhor dizendo, têm esse dom de enriquecer a si mesmos. Isaac se tornou ele próprio riquíssimo. Tem gente que Deus dará o dom de enriquecer. Faço votos que seja você. Faço votos que seja você. Que Deus te enriqueça, que Deus te abençoe, que Deus te dê o dom de enriquecer a você mesmo. Mas que juntamente com isso, que Deus possa te dar outro dom, o dom de contribuir. E você possa contribuir com generosidade. Que haja esta generosidade, esse coração generoso. Mas outros, como o apóstolo Paulo, que não procurava riqueza para si mesmo, mas disse que ele próprio enriquecia a muitos. Há o dom de enriquecer aos outros. Como eu disse, eu não quero limitar isto em riquezas materiais. Há outras riquezas, riquezas familiares, riquezas físicas, riquezas intelectuais, riquezas artísticas, riquezas culturais, riquezas espirituais. Nós queremos ser destes que enriquecem a outros. Seja enriquecido no nome de Jesus Cristo. Essa é uma bênção de Deus. Israel, o povo de Israel, a terra de Israel, que representa a nós mesmos, vivia da dependência de Deus para as suas colheitas. Israel deveria trabalhar, semear e colher. E então, nos anos comuns, Israel tinha suas colheitas. Eu acho interessante que há 3 tipos de anos especiais nos tempos de Israel. São os anos comuns, são os anos sabáticos e o ano de jubileu. O ano comum, o ano que trabalhamos e colhemos, trabalhamos e colhemos, e somos sustentados na dependência da bênção do Senhor. Veja que havia 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Então, nos anos comuns deveria se colher
digamos, abundantemente. A 30 por 1. Mas nos anos sabáticos, que era o ano sabático, era o 7º ano. O 7º ano a partir do 1º ano. Então, o 7º ano, a terra deveria descansar. E deveria descansar por 1 ano. Isso significa dizer que no 6º ano deveria se ter uma colheita que fosse ou valesse por 2 anos, pelo 6º e pelo 7º ano. Então, essa colheita que valia por 2 anos deveria ser o dobro da primeira. Primeira 30 por 1 e o dobro de 30 por 1, 60 por 1. Mas veja bem, o ano de jubileu, ou os jubileus, que vem de 50 em 50 anos, lembre que Pentecostes eram 50 dias, 50 dias, por isso penta, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, que era o quê? A colheita, a ceifa. O ano do jubileu eram 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, 49, mais 1 ano, o ano de jubileu, que é, então, o ano de número 50. Mas se o ano de jubileu deveria haver aquela alforria e aquele descanso, logo deveria haver o descanso da terra, não 1 ano, porque houve no ano sabático, no 49º, mas no ano de jubileu, que era o de número 50, também. Logo, no 48º ano, deveria haver uma colheita 3 vezes maior. Se a primeira é abundante, se a segunda é superabundante, se a primeira é normal, que o normal, entenda, é a abundância, se a segunda ultrapassa o normal, que é a abundância e é superabundância, o terceiro, 3 vezes mais, deveria ser 90 por 1. Mas como é sobrenatural, vai além do necessário. Então é 100 por 1. É 3 vezes mais e ainda mais 10. Isto é superabundância? Não. Isto é sobrenatural. Não apenas atendendo às nossas necessidades, mas indo além das nossas necessidades. É a colheita sobrenatural. Bem, a regra da semeadura diz que quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito ou super abundantemente. Quem semeia pouco, colhe pouco. Colhe o que tem que colher. E como eu disse, eu quero dizer para você que o pouco de Deus é abundante. O pouco de Deus, não apenas o pouco com Deus, mas o pouco de Deus é abundante. Quem semeia muito, colhe superabundantemente. Quem semeia tudo, colhe sobrenaturalmente. Quem semeia, agora digo eu, sem cessar,
colhe sem cessar. Quando na escassez damos tudo a Deus, como aquela viúva que da sua pobreza deu tudo o que tinha naquela oferta que depositou no gasofilácio. Note que Jesus não disse ela deu muito, porque aos olhos dos homens ela não deu muito. Mas Jesus disse algo que é mais importante do que dar muito. Ela deu tudo. Ela deu tudo. E o que acontece quando damos tudo? Acontece, deixe-me colocar um outro episódio, o episódio daquele menino ou daquele rapaz, quando as multidões, onde cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ouviam ao Senhor Jesus, e Jesus disse: dai vós mesmos de comer, e eles disseram: não temos. Os seus discípulos disseram: não temos. Mas há aqui um rapaz, há aqui um menino, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos, e ele está dando. Ele deu o que ele tinha, ele deu tudo. Quando você dá tudo, você abre oportunidade para surgir a manifestação da provisão sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quando damos tudo, colhemos milagres, colhemos provisão miraculosa, colhemos colheitas sobrenaturais. Nós mesmos, a Bíblia nos diz, como Paulo diz: eu desisti de todas as coisas para ganhar a Cristo. Mas o mesmo Paulo diz que com Cristo Deus me deu todas as coisas. Então eu desisto de tudo o que eu tenho, e eu ganho com Cristo tudo o que há, tudo o que existe. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu nada tenho, mas eu possuo todas as coisas. E você desistir da parte para ter o todo é algo extraordinário para você mesmo, é algo benéfico. Se nós nos entregamos totalmente a Deus, imagine o que nós colheremos. Nos damos por completo, nos damos inteiramente a Ele, dando tudo o que temos, recebemos tudo o que há. Ele nos deu com Cristo graciosamente, gratuitamente, todas as coisas. Todas as coisas. Meu amado irmão, se eu não estou satisfeito com o que eu tenho colhido, devo mudar o que eu tenho semeado. Se eu não estou satisfeito com o quanto eu tenho colhido, eu devo mudar o quanto eu tenho semeado. Se eu quero chegar aonde ninguém chegou, eu devo estar disposto a ir por um caminho por onde ninguém jamais foi. E se eu desejo realizar o que ninguém realizou, eu devo estar disposto a fazer o que ninguém antes esteve disposto a fazer. Jesus nos designou para que nós, indo, venhamos a dar fruto. E a Bíblia diz: e saiu o semeador a semear.
E a Bíblia então diz, Ele nos designou para que venhamos a dar fruto, e não apenas venhamos a dar fruto, mas venhamos a dar muito fruto, e o nosso fruto permaneça. Ele é a videira verdadeira e todo aquele que está nele dá fruto. E o Pai o limpa para que dê mais fruto. Essa palavra limpar é a palavra podar. É a palavra que não é exatamente cortar. O ramo que não dá fruto é cortado. Infrutividade gera morte, e morte gera corte, e corte é juízo para ser lançado fora e queimado. Mas frutificação é sinal de vida. E frutificação gera corte. Para quê? Para que, sendo podado, possa produzir mais fruto. Eu não fui chamado a ter apenas o fruto que tenho agora. Eu fui, por maior que seja, por mais abundante, me esperam mais frutos, mais abundância. Por mais sobrenatural que seja a colheita, maior frutificação haverá. Nós nos multiplicaremos. Veja o que Jesus disse: o Pai poda, ou o Pai corta, o Pai limpa, para que deem ainda mais fruto. Essa é a palavra grega catarse. Nós usamos hoje em psicologia catarse, você tem que fazer uma catarse, você tem que trazer para fora o que está dentro. Nós temos uma ideia de catarse quase que vomitar, e quase apenas de coisas ruins, mas a catarse era trazer tudo o que potencialmente estava dentro para fora. O ramo potencialmente que deu fruto, potencialmente ele podia dar mais fruto, mas era necessário fazer a catarse, o podar. O podar não é um castigo, o cortar é um juízo. Mas a mesma tesoura que corta é a tesoura que poda. O podar é um mover em minha vida abençoador. Passamos por esses desafios, passamos por adversidades, podemos passar por momentos que nos sentimos como que cortados, mas estamos sendo podados para que de nós se manifeste ainda mais fruto, para que deem mais fruto. Eu vos designei para que indo deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Há uma colheita sobrenatural. E nós precisamos viver essa colheita sobrenatural. Eu trago essa palavra e eu quero inicialmente orar por aquele que diz: mas eu não sou um ramo, eu não me sinto ligado a Cristo. Sabe? Nós podemos estar ligados a Cristo. E se você deseja se tornar um ramo, basta você aceitar a Cristo e Deus te dará o poder de ser ramificado a Cristo, se tornar um ramo vivo, fértil de Cristo, onde a seiva de Cristo, a vida de Cristo fluirá por você. O que você precisa fazer? Apenas dizer: eu o aceito. Eu aceito como meu Senhor. Por que Ele é meu Senhor? Porque como a videira em si, ela é senhora do ramo.
Se o ramo não estiver ligado à videira, ele não tem vida, porque o ramo em si não tem vida. A vida vem da videira. Isto é estar ligado, estar com o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E então você frutificará. E desta forma, Ele te salvará, de modo que Ele será seu Senhor e seu Salvador. Eu, portanto, quero orar por você, para que você aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Pai amado, Deus querido, nós colocamos esta pessoa que agora, ó Senhor, aceita a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Que agora o Senhor a tome pela mão e que ela sinta a vida correr por ela, de modo que ela frutifique a partir de agora o já de Deus na sua vida e dê muito fruto, e o seu fruto permaneça no nome de Jesus. Agora, meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero orar por você, por uma colheita sobrenatural na tua vida. Você já é ramo, você vai frutificar. E se porventura Deus nos limpa, se porventura a catarse de Deus se manifesta na nossa vida, é para que venha do nosso interior. E a Bíblia diz, do seu interior fluirão rios de água viva. É o momento desta colheita sobrenatural, desse momento de colheita em Pentecostes. A hora se adianta. Deus não tem problema de adiantar a sua bênção e de diminuir a provação. Deus não tem prazer em nossa provação, em nossa dor ou em nosso sofrimento. Ele tem prazer e alegria em nosso regozijo. De modo que agora eu quero orar por você, para que esta palavra se torne como profecia, porque é palavra bíblica, e Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir, para que venha a colheita sobrenatural sobre tua vida e sobre minha vida. Prepare-se para grandes milagres, prepare-se para grandes coisas, prepare-se para um mover miraculoso, pães se multiplicando, fartando as multidões e sobejando, enchendo cestos que antes estavam vazios. Prepare-se para os seus cestos vazios se tornarem cheios. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, eu te peço agora que a colheita sobrenatural, aquela colheita abundante, de uma fertilidade incessante, constante, uma bênção que, Senhor, faça com que o campo produza incessantemente, aconteça agora, na colheita sobrenatural. Nós abençoamos com bênção sobre bênção, para que haja vitória sobre vitória, para que haja glória sobre glória. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.